amado irmão Felipe Moura, Pai do Senhor Jesus. Bom dia. Pai do Senhor Jesus, bom dia a todos, bom dia a todos que estão aqui, todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus. E hoje, né, já sendo bem direto, acho que era até previsível saber sobre o que falaríamos hoje, né? Hoje é domingo de Páscoa, então acho que não daria para fugir desse tema, né? Só que eu queria trazer uma mensagem bem evangelística. Ela é temática, mas ao mesmo tempo eu não quero fugir do eixo evangelístico, né? Já que a igreja está bem motivada, né, em missões, em levar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo use, né, os irmãos, e o Espírito Santo convença essas vidas que estão recebendo a palavra, né? Então, nada melhor, né, nesse domingo de Páscoa do que falar sobre este tema e trazer uma mensagem evangelística. Hoje eu queria falar sobre o sangue do Cordeiro, né, e como a gente pode relacionar, irmãos, o sangue do Cordeiro, né, relacionar o seu significado a um sentido salvífico, né? Porque quando falamos do sangue do Cordeiro, existem vários termos icônicos, né, que todo mundo usa, né? O sangue do Cordeiro, né? A pessoa às vezes bota a mão na cabeça, sangue do Cordeiro. Então, sangue de Jesus tem poder. Então, é uma frase bem icônica, todo mundo gosta de usar, né? Mas hoje eu queria falar sobre salvação. E, por exemplo, falamos sangue do Cordeiro tem poder, né? O sangue de Jesus tem poder, mas poder para quê? Para quê? Poder sobre o quê? Né? Bom, o sangue do Cordeiro tem poder para salvar, né? Salvar vidas, de nos trazer salvação, né? Esse é o significado primeiro que nós carregamos em nossos corações. E uma segunda pergunta, né? Salvar de quê? Se o sangue do Cordeiro tem poder para salvar, ele está nos salvando de quê? Eu queria responder essa pergunta nesta mensagem, né? E nada melhor, não há exemplo melhor para responder essa pergunta do que a própria Páscoa, né? A Páscoa é o melhor exemplo para a gente usar aqui e ir respondendo essa pergunta: do que o sangue do Cordeiro nos salva? Antes que eu me esqueça, a Páscoa ela significa passagem, né? Do termo judaico significa passagem ou passar por cima, fazendo uma referência direta ao que aconteceu durante a 10ª praga do Egito. Só contextualizando, né? A Páscoa ela foi instituída, como já ressaltei, na 10ª praga do Egito. E foi a 10ª praga, a 10ª e última praga, que fez com que Faraó libertassem o povo de Israel da escravidão. Às vezes nós esquecemos por que Israel foi feito escravo, né? Onde foi que tudo isso surgiu? Às vezes a gente sabe que Israel foi feito cativo no Egito, mas às vezes nos esquecemos onde tudo começou. Tudo se inicia desde o surgimento de Israel, né? Quando Deus chega a Abraão e pede para ele sair de sua parentela, né? E lá em Gênesis, no capítulo 25, deixa eu só abrir aqui, Gênesis capítulo 25 não, acredito que seja o 15. Gênesis capítulo 15, no verso 13, o Senhor disse a Abraão: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terras alheias, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, né? Então foi uma profecia, uma promessa que Deus fez a Abraão. Porque vamos começar por Jesus, né? Nós precisamos de um Messias para nos salvar. Esse Messias é o próprio Deus encarnado, né? Então, Deus se encarna na pessoa de Jesus Cristo. Mas para isso, ele não viria de qualquer nação aleatória, né? Deus decide criar uma nação. Ele não escolhe uma nação que já existe. Ele cria uma nação para que então ele venha até nós na pessoa de Cristo. E ele cria essa nação a partir de Abraão,
Então ele escolhe Abraão, e a partir da descendência de Abraão surgiria a nação de Israel, né? Ou os hebreus, ou os judeus, como nós também chamamos, né? Então de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem seus 12 filhos, do qual 11 eram homens, né? E um deles também teve 2 filhos, e aí a gente fecha 12, que seriam ali as 12 tribos de Israel, né? Então a partir de Jacó, né, que é a posteridade de Abraão, vem então os israelitas, né? Mas é do filho de Jacó, chamado José, né, que era um filho muito querido por Jacó. José era invejado por seus irmãos. Seus irmãos tinham bastante ciúmes, porque José era o filho mais novo, era o filho com um tratamento mais especial, né? Ele de fato era especial, né? Tanto que o tornava especial eram os seus sonhos que ele tinha. Ele sonhava com seus irmãos se curvando diante dele, e isso aumentava mais ainda a ira dos seus irmãos por José, a ponto de vendê-lo, né? Então é a história que nós já conhecemos, né? Os irmãos de José vendem ele como escravo para o Egito. Porém, Deus faz grande obra na vida de José, e lá no Egito José cresce, se torna uma grande autoridade, né? Então houve um tempo em que onde Jacó morava junto com seus filhos, uma grande fome os afligia, a ponto de Jacó mandar seus filhos fazer negócios no Egito, e é onde seus filhos se encontram com José, né? Onde José já era uma grande autoridade lá no Egito. Então José traz a sua família para o Egito, e por lá nos campos egípcios eles ficam habitando. E é aí que nasce, né, o momento da escravidão, né? É a partir desse ponto, porque os israelitas eram igual coelhos, né? Eles se reproduziam muito ligeiro e em grande quantidade, né? Eles aumentavam, né, sua população muito rapidamente, a ponto de o faraó, nessa geração, né, passou gerações até que Israel já era um grande povo, e faraó ficou invejado, né, já com medo desse grande número se voltar contra ele. Então ele decide ir contra Israel, né? Então torna esse povo cativo. O faraó dessa época promulgou uma lei onde os filhos de sexo masculino seriam mortos assim logo no seu nascimento, né? Que aí, nesse momento em que essa lei entra em vigor, nasce Moisés, e a sua mãe o lança no lago, né? E aí Moisés escapa dessa lei, escapa da morte, né? E aí ele cresce nos palácios de Faraó para se tornar o futuro libertador do povo de Israel. Então nós temos aí um breve resumo, né? Israel se tornou escravo de Egito, do povo egípcio, de Faraó, porque o seu número era muito grande, e Faraó tinha medo desse povo se voltar contra ele. Mas Moisés vem, usado por Deus, e liberta esse povo depois de 10 pragas serem lançadas. Mas foi na última praga em que nasce a instituição da Páscoa, né? Onde na 10ª praga o nosso Deus mostra a sua ira, né? E esse é o ponto da mensagem, é a ira de Deus, né? Essa ira que tem que nos assustar todos os dias, né? Principalmente aquele que não confessa a Cristo como seu Salvador. Porque na 10ª praga o Senhor vem não só para ferir, o Senhor vem para matar, né? E na 10ª praga era onde Deus enviaria o anjo da morte para matar os primogênitos, seja do faraó, seja do porteiro do palácio, de quem quer que seja, até os animais. Nem os animais escaparam desta lei, dessa praga. Até os primogênitos dos animais seriam mortos. E assim aconteceu. Lá em Êxodo, no capítulo 29, aliás, no capítulo 12, versículo 29, diz que aconteceu à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Ninguém escapou. Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito,
Pois não havia, meus irmãos, uma casa em que não houvesse um morto. Todos os primogênitos, né, o primeiro filho de cada casa, de cada lar, né, naquele momento, estava no chão, morto e sem vida. Mas houve um escape para aqueles que eram fiéis. O Senhor provou o seu povo. Qual foi o escape? Cada casa, né, recebeu a ordem de sacrificar um cordeiro. E do sangue desse cordeiro, eles pintariam os umbrais de suas portas. E o anjo da morte que passasse por essas casas e visse as marcas de sangue do cordeiro que foi morto, o anjo passaria direto. E é daí que surge o termo Páscoa, né, de passar direto ou passar por cima, porque o anjo via a marca de sangue e passava direto, né? Ele não entrava naquela casa e livrava o primogênito de ser morto. Então, a partir daí, a instituição da Páscoa. Então, aquele cordeiro era assado e toda a família tinha que comer até o último pedaço do cordeiro. Nada do cordeiro teria que ficar até o outro dia. Se ficasse, teria que ser descartado. Aí eles comiam com ervas, com pães asmos, né, sem fermento. E aí foi instituída a Páscoa, né? Hoje em dia a Páscoa é lembrada com um coelho, chocolates, né? Mas a Páscoa, na sua instituição, ela foi um cordeiro que era assado e era comido com ervas, né? Ervas amargas e pães asmos sem fermento. Então nós temos a instituição da Páscoa. E o que é que nós aprendemos, né? Primeiro, aprendemos sobre salvação, né? Por meio do sangue de um cordeiro. Salvação foi dada àqueles que obedeceram a essa ordem. E o que aprendemos também é que a ira de Deus ela é justa e o Senhor pesa a sua mão. O que aconteceu naquela noite, naquela madrugada, né? O texto está bem claro que foi à meia-noite. O Senhor matou os primogênitos e a ira de Deus ela é assustadora. É assustadora. Não havia sequer um vivo, não havia uma casa nas terras do Egito em que não houvesse um morto no chão, né? Não houvesse uma criança, um jovem, até adulto, desde que fosse o primeiro filho daquela família. E nós vemos que a ira do Senhor ela é terrível. Certa vez eu fiz a ligação do ralo do meu banheiro com o sistema de esgoto lá da minha casa, do meu muro, né? E aí, com uns dias, um dia assim, outro não, aparecia um verme, né? A gente chama de tapuru, né? Aqui. E aí eu pegava, a Fernanda tinha nojo, eu pegava com um papel higiênico, enrolava e tocava fogo. Semelhantemente, a gente faz com insetos, algum tipo de aranha, né? A gente esmaga, a gente pisa, né? A gente mata o mosquito com a mão, a gente vê aquele sangue sujo, né? Então, da mesma forma como insetos hoje são esmagados, né? Assim como essa larva, esse verme que eu peguei e enrolei no papel e ateei fogo, né? Queimei aquele verme. Os ímpios serão esmagados pela ira de Deus, né? Os ímpios, todo aquele que não confessa a Cristo como seu Salvador, aqueles que insultam o nome de Deus, o nome de Cristo, aqueles que sujam a imagem do Espírito Santo, que blasfemam contra Ele, todos esses, aqueles que não entregam sua vida a Cristo Jesus, serão esmagados pela ira do Cordeiro, né? Haverá um dia em que o Senhor virá e aquele que não tiver com seus umbrais, né, pintados pelo sangue do Cordeiro, todo aquele que não tiver atento a esses sinais, aquele que não confessar o nome e não entregar a sua vida a Cristo, né, serão esmagados como vermes, serão esmagados como insetos. A ira do Senhor cairá sobre eles, né, serão queimados no fogo eterno, assim como vermes são queimados, né? Então, é assustador quando pensamos, né? Nós pensamos muito em salvação, pensamos muito em bênção, mas nos dói o coração em saber que um dia milhares de vidas, né, serão queimadas no fogo eterno, milhares e milhares de pessoas de vidas, né, elas estarão perdidas, né, serão esmagadas pela ira do Cordeiro. Mas nós temos escape, irmãos, nós temos escape. Nós que já confessamos, nós que já buscamos o batismo, né,
anunciamos publicamente às pessoas que somos cristãos, que seguimos a Cristo, né? Nós temos esse escape, e esse escape é o sangue do Cordeiro, né? Então, respondendo àquela pergunta que eu fiz no início, né? Do que o sangue do Cordeiro nos salva, né? Ele não traz salvação? Do que é que ele nos salva? Nos salva do diabo, de Satanás? Não. Nos salva de um carão do pastor? Não, às vezes sim, né? Mas a salvação, meus irmãos, é da ira de Deus, né? No grande dia previsto pelo Apocalipse, né, pelas grandes profecias lá dos evangelhos, as grandes tribulações, as taças que serão derramadas, isso ali não é a ira do diabo, não é o diabo que vem à terra para castigar. É o próprio Deus que vem derramar a sua ira. A Bíblia é bem clara. As 7 taças que serão derramadas no grande dia são as taças da ira de Deus, né? Não é o Satanás que vai pisar sobre os ímpios aqui, não. Inclusive, Satanás será pisado também, né? Quem vem pisar e esmagar é Deus na sua grande ira. E é para nos fazer tremer, né? É para nos fazer tremer de medo, porque não podemos estar debaixo dos pés, né, para ser esmagados. Antes que Deus venha e nos esmague, Cristo se lançou na nossa frente. Nós temos Isaías, no capítulo 53, onde fala que tamanho é a ira de Deus, né? Para termos uma ideia, hoje que passa o filme Paixão de Cristo, Eu acho que é para ser hoje, né? De domingo. Sempre passa, né? Sempre. Irmãos, se quisermos termos ideia da tamanha ira de Deus, hoje é o dia de assistir a Paixão de Cristo, porque nos emocionamos, nós sentimos as dores, né? Alguns filmes que são muito bem produzidos, eles retratam muito bem o sofrimento que Cristo passou, né? Toda vez que lembramos, nos emocionamos, choramos, mas aquilo é um exemplo claro da ira de Deus que será derramada. Inclusive em Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 3, retrata que aquele sofrimento, né, que Cristo passou, era um sofrimento que era para ser lançado sobre nós. Nós é que deveríamos ter passado por tudo aquilo, né? Todo aquele castigo, aqueles açoites, a cuspida na cara, que é humilhante, né? Tudo aquilo que Cristo passou, Ele passou aquilo por causa de nós, né? Foi por nossa culpa que Cristo passou por tudo aquilo. Mas tudo aquilo era para também que a glória de Deus viesse a ser exaltada. Mas vejo que no verso 3 de Isaías 53 diz... falando sobre Cristo, Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa de nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo Ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque Ele foi cortado da terra dos viventes. Ele foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura como os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado pela sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso,
Eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Amados, esse texto ele é rico porque, é como eu disse, Deus vinha para nos pisar e nos esmagar. E quem foi que entrou na nossa frente? Foi Jesus, né? E o sangue desse esmagamento, ela vai estar sobre aquele que o confessar. E o anjo da morte vai passar direto. A ira de Deus passará direto, assim como a Páscoa, né? A ira de Deus passará por cima daquele que tiver banhado com o sangue do Cordeiro. Você não receberá essa ira desde que o sangue esteja aspergido em suas vestes. O próprio texto foi bem claro. Deus agradou esmagá-lo. Deus agradou ver Cristo sofrer, porque ele não estava enxergando seu filho ali. Quem ele estava enxergando ali eram os nossos pecados. Ele não estava enxergando Cristo. Ele estava enxergando os nossos pecados, os nossos erros, os nossos pensamentos, o nosso falar, a nossa língua. O que ele estava enxergando em Cristo eram os nossos pecados. Por isso o versículo 10 é enfático. Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. E todo aquele que não estiver banhado com esse sangue também será do agrado do Senhor, né? Fazer sofrer e ser castigado, né? Um grande dia virá e chegará para todos. O Senhor é justo e ele não trai a sua justiça, né? O Senhor não vai contra o seu caráter. Se ele é justo, a justiça será feita, né? Mas todo aquele que tiver lavado com o sangue do Cordeiro, esse receberá livramento, esse receberá livramento no grande dia. João, no capítulo 1, 29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Cristo. Ele é o nosso Cordeiro. Assim como um cordeiro foi imolado lá no Israel antigo, Cristo foi imolado para que o pecado fosse tirado do mundo e que o nosso pecado não fosse enxergado, né? Para que Deus não viesse a nos esmagar. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, porque Ele foi sacrificado, né? Então hoje é dia, meus irmãos, de parar, não só lembrar da morte e ressurreição de Cristo, mas lembrar também que nós estamos livres, nós temos escape da grande ira do nosso Deus, né? E esse escape é o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro. Então, do que o sangue vai nos livrar? Da grande ira de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo Jesus, né? Que foi morto, foi ressuscitado e hoje vive para nos livrar. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.